Mas, para começar, vamos esclarecer então aquela confusão de ontem aqui no Fofocalizando. Um dizia uma coisa, Gustavo Lima dizia uma coisa, Alexandre Pires dizia outra. Nós estávamos no meio. Por isso, nós pegamos os contratos dos dois e fomos analisar a fundo quem estava falando a verdade, quem estava mentindo. Por isso, roda o VT. Ontem, uma polêmica entre dois grandes nomes da música brasileira agitou o Fofocalizando. De um lado, Gustavo Lima. De outro, Alexandre Pires. Afinal de contas, quem tá com a razão? É isso que você vai descobrir agora aqui. Para relembrar, os dois realizaram um show na Arena Petri no último sábado em Santa Catarina. Um desentendimento entre os dois, momentos antes da apresentação, tomou as redes sociais. Alexandre gravou um vídeo dizendo que Gustavo havia pedido alteração do horário do show e acusou o sertanejo de ser desrespeitoso. Ele quer tocar às 22 horas, não tem problema. A gente vai fazer o que ele quer. Ele pode tocar às 22, pode tocar às 23, pode tocar à meia-noite. Eu vou tocar às 4, 5 da manhã, em respeito a você, o meu público, tá? E peço desculpas a você, que já está no local, que já sabia da programação do evento, que nós iríamos iniciar o baile às 22. Peço desculpas, peço um pouco de paciência, mas nesses quase 30 anos de carreira, eu nunca deixei de cumprir um compromisso. Por outro lado, Gustavo Lima se defendeu. Como vocês sabem que é um projeto que a gente já faz há 5 anos, em cada região a gente procura adicionar, procura agregar um artista para a gente fazer o nosso projeto. E eu acho que quem ganha isso é o público, né? E o nosso convidado de honra dessa vez foi o nosso amigo Alexandre Pires, mas parece que ele não ficou muito feliz com o convite e com os horários. Declaro aqui que esse lance de horário é totalmente responsabilidade da produção do evento, da produção do nosso escritório, porque é um projeto idealizado por mim e por toda a nossa produção. Alexandre, você tem meu telefone. Se você não tem meu telefone, você consegue meu telefone rapidamente. Você poderia ter me ligado, poderia ter me acionado para a gente tirar essas dúvidas de horário e não realmente para a rede social causar esse clima chato, causar esse clima desnecessário. No programa de ontem, trouxemos a repercussão dessa história. Léo Dias fez uma entrevista com Gustavo Lima após o show, onde o cantor alegou que, por ser um projeto dele, não via problema em alterar o horário. Conversei na madrugada de sábado para domingo com o Gustavo Lima. A questão é a seguinte, ele explica claramente que o evento era dele, Ele contratou o Alexandre Pires. Nesse show, quem pagava esse contrato, quem pagava o Alexandre Pires era eu. Depois que Léo mostrou a versão de Gustavo, bastou alguns minutos para que Alexandre Pires entrasse em contato com nossa produção e foi prontamente atendido. E, ao vivo, desmentiu a versão de Gustavo. Inclusive, esse é o contrato do show, porque, segundo Gustavo Lima, eu fui contratado por ele, eu fui pago por ele, e isso não existiu, né? Então, eu estou aqui pronto para esclarecer o que vocês querem saber em relação a essa questão, a tudo o que aconteceu nesse dia tão infeliz. Mas passado tudo isso, o Fofocalizando foi investigar a fundo. E vamos aos fatos agora. Havia 2 contratos diferentes. Um deles entre a casa de shows e o cantor Gustavo Lima, que assinaram um documento de risco, ou seja, Gustavo não receberia cachê, e sim dividiria o valor arrecadado na bilheteria, sendo ele de lucros e despesas. Um outro contrato foi o do cantor Alexandre Pires, que, diferente de Gustavo, recebeu seu cachê fechado. Sendo assim, na teoria, Gustavo também teria que pagar parte do cachê de Alexandre, já que dividiu as despesas. Traduzindo, mesmo não sendo contratante direto, Gustavo também pagaria as despesas do evento, como mostra na cláusula 14ª do contrato assinado por Gustavo com a casa, que diz despesas de contratação de Alexandre Pires. Neto, o responsável por fechar o contrato de Alexandre Pires, confirmou a negociação. O show do Alexandre Pires, Baile do Nego Velho, foi contratado
através da minha empresa. Depois, quando a casa resolveu colocar o Gustavo Lima no mesmo evento, na mesma noite, a casa fez um outro formato de contratação. Do Alexandre Pires era um cachê fechado, do Gustavo Lima um formato de negociação de parceria com 50% da bilheteria. Nesse 50% da bilheteria, tira-se da cabeça algumas despesas. E lá a casa incluiu despesa de transporte, despesa de hotel e a despesa do cachê do Alexandre Pires. Mas isso não quer dizer que o Gustavo Lima tem contrato, que ele foi o contratante do Alexandre Pires. Isso é uma outra história completamente diferente. A produção entrou em contato com a casa de shows Arena Petri, que não citou detalhes contratuais, mas reiterou que a culpa de todo o tumulto foi de Gustavo Lima. Agora você fica sabendo de mais detalhes dessa polêmica. Agora pegou bem enrolado, né? Bem enrolado. Em primeiro lugar, eu queria mandar os parabéns para o nosso Alexandre Pires, que está aniversariando hoje, né? Querido Alexandre Pires. Mas, olha, eu acho essa história enroladíssima e, como eu falei, né, alguém está mentindo, né? E que bom que não é, na verdade, nenhum dos dois artistas estava mentindo, né? Mas tem uma confusão aí no meio, que eu acho que a casa é a principal culpada. Me parece isso, pelo que eu entendi. Porque fez um contrato de um jeito com o artista, fez um contrato completamente diferente com o outro artista e tentou juntar tudo. Aí deu uma melê que deu. Agora, não é isso, Leão. Agora, o Gustavo quis mudar o horário do show. Não, mas não é isso, Leão. A casa está acostumada. O Neto, que foi quem começou a coisa toda, né, os contratos, ele explicou claramente como é que a coisa é feita. Então, existia um contrato para se levar para lá o Alexandre Pires. Aí interessou ao Gustavo fazer o show e a casa o contratou, né? E aí ele assinaria um contrato de risco, o que significa que ele não ganha cachê fixo, ele ganha parte da bilheteria dividida com a casa. E nessas despesas que ele teria que arcar, estava, entre outros, o cachê do Gustavo. Não tem nada a ver de ele pagou, ele não pagou pororonga nenhuma. Ele pagou um monte de despesas, entre as quais estava essa embutida. Agora, Gabriel, só um negocinho. O que eu queria dizer é o seguinte, ontem se falou muito no fato, inclusive o Gustavo Lima falou assim: pô, Alexandre, você podia ter me ligado ao invés de ir para as redes sociais. Ora, se interessava a ele, Gustavo Lima, mudar o horário do show, ele que ligasse, essa é uma atitude de homem, ele que ligasse para o Alexandre Pires e dissesse: meu velho, eu estou precisando me apresentar antes de você. Esse seria o papel que eu teria feito e que eu acho que todas as pessoas que eu conheço aqui teriam feito. Só que, não, sabe, se ele não concorda, então ele telefona. Peraí, eu primeiro puxo o tapete e depois pergunto se o cara se incomodou com isso? Peraí, né, meu? Peraí. Eu não vejo assim, sabe por quê? Eu acho que o Gustavo Lima nem passou pela cabeça dele que ele estaria puxando tapete, nada disso. Eu acho que ele simplesmente quis mudar o show e ligou para casa e falou: quero mudar o show. A casa topou e mudou o show, tanto é que estava lá no horário da casa, o show dele primeiro. Né? De última hora. Mas deveria ter avisado o Alexandre Pires. Léo está querendo falar. Fala, Léo, querido. Fala, Léo. Não, então, acho que é importante primeiro a gente esclarecer a situação de ontem. Eu esclareci nas redes sociais, nas minhas redes sociais, a questão de que o Alexandre Pires, a gente não conseguiu falar ontem porque o tempo acabou. Nós tínhamos estourado o tempo do programa e por isso nós não pudemos nos defender propriamente, né? Primeiro é importante ressaltar que ontem nós não procuramos o Alexandre Pires porque nós já tínhamos material suficiente do Alexandre Pires. Ele já tinha postado inúmeros vídeos na internet, tinha postado o vídeo do suposto contratante também. Então, nós já tínhamos material suficiente do Alexandre Pires, mas não tínhamos do Gustavo Lima. Por isso, sim, nós procuramos o Gustavo Lima. Quem fazia a acusação
era o Alexandre. Nós precisávamos da defesa, que era, no caso, o Gustavo Lima, que havia postado um vídeo, mas logo depois apagado. Ele falou aquilo na ligação telefônica que ele teve comigo, que ele falou que havia isso na cláusula do contrato e depois, ontem, me mandou esse contrato que a gente mostrou aí na matéria. Para vocês entenderem, só para recapitular a situação, para quem não entendeu ainda essa situação aí em casa. É o seguinte, imagina, você tem um patrão, tá? Você é contratado por uma pessoa, mas essa pessoa entra em sociedade com uma terceira pessoa. Você presta serviços a essa pessoa, mas se o sócio manda você fazer alguma coisa, tudo bem que não é o seu patrão, mas não deixa de ser um sócio do seu patrão, que no caso, a sociedade era em relação a esse evento, tá? Eu concordo plenamente com o que o Décio falou, que eu acho que foi um erro de comunicação. Faltou comunicação. Eu acho que foram 2 problemas aí nessa situação. 2 problemas graves. Falha de comunicação, tanto entre o Gustavo Lima quanto entre o Alexandre Pires, e ego. Estamos falando de ego, de 2 artistas. Não falo nem em relação ao Gustavo, nem em relação ao Alexandre, mas dos 2. Os 2 foi um problema de ego. Ah, eu não vou me rebaixar. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou fulano de tal. Pois bem, em relação a essa situação que nós apresentamos aí, desse contrato mostrando que o Gustavo Lima tinha participação no show, tanto em despesas quanto no lucro, nós procuramos a assessoria de imprensa do Alexandre Pires. Através de uma nota oficial, eles disseram o seguinte: o único contrato que o Alexandre Pires sabia e que tinha ciência era a assinatura com o empresário Aldo e com a casa de shows. Ele, em nenhum momento, soube detalhes do contrato de Gustavo com a casa. É natural que o escritório trabalhe com um contratante só. Quer dizer, o Alexandre Pires diz que não sabia que o Gustavo tinha esse contrato de participação de lucros e de despesa da casa. O Alexandre diz que não sabia que quem pagava seu cachê, em parte, era o Gustavo Lima. A gente está esperando agora o posicionamento do Gustavo Lima. A assessora de imprensa dele, Silmara, ficou de mandar uma nota oficial e nós, Silmara, estamos aguardando, eu estou aqui em contato com você, estamos aguardando, ela disse que faltava só mexer em um parágrafo, estamos aguardando a nota oficial de Gustavo Lima, por favor. E olha, eu queria só dizer uma coisa. Não, pode falar. Pode falar? Não, eu queria só dizer uma coisa. Ontem, quando eu falei, isso que você falou de egos, foi exatamente o que eu falei ontem, que o Alexandre não entendeu. Que eu estava falando assim, será que ele não se sentiu humilhado e quis fazer o desabafo? Eu em nenhum momento toquei em negócio de mídia também. Então, eu acho que o Alexandre entendeu errado, porque acho que ele estava nervoso e foi tal. uma pergunta tua, né? Exatamente. Aliás, eu perguntei, eu nem afirmei, eu perguntei. Agora, sabe de uma coisa? Posso meter o bedelho só um negocinho, só? O que eu acho que está faltando nesse caso todo? Alguém pedir desculpa para alguém. Só isso. Não, sabe o que eu acho? Aí a casa pediu desculpa chamar para os gente, essa coisa do show. Cartolano. Oi. Chegou. A Silmara mandou nota oficial do Gustavo Lima. Olha só, eu li aqui uma nota relativamente grande, eu vou encurtá-la, né? Porque nós não temos tempo hábil para isso, mas basicamente é ele explicando o que nós já havíamos dito aqui no ar, né? Ele diz que no contrato referente ao último show do dia 5 de janeiro, em São José, Santa Catarina, está descrito que Gustavo fez bilheteria com a casa, ou seja, 50% dos valores de ingresso era dele e 50% da casa e do contratante. Já Alexandre foi contratado por cachê. Isso tudo a gente já explicou. Ele falou que a questão é que ambos os contratos foram feitos pela empresa intermediária. Como o próprio Leão Lobo disse, pelo visto, o problema de tudo isso foi a casa de show, né, Leão? Eu acho que foi a casa. Eu acho que os dois podiam se entender e se desculparem, mas eu acho que a casa de show deve desculpas ao Brasil inteiro por essa polêmica toda e também aos dois, principalmente aos inclusive por botar fogo na lenha quando foi em cima do palco no show de fazer 2 contratos, né? Eu nunca vi você assinar 2 contratos diferentes, colocar 2 artistas dessa grandeza nessa situação. Né? Porque ela vai lá, faz 2 contratos diferentes, um não sabe do outro, aí o Gustavo acha que pode falar do Alexandre Pires, ou seja, vocês aí também comeram bola, né, meus amigões? Aí. Só queria ressaltar uma última coisa. Fala, Léo, fala. Só queria agradecer ao Neto Malupi,
O Neto Maluf, que dentro dessa história toda, que era o contratante e o cara que vende o Alexandre Pires no sul do Brasil, no meio dessa história toda, foi a pessoa mais sensata, mais calma, mais tranquila e mais educada a relacionar com a gente. Muito obrigado, Neto. Verdade. Também acho, sabe, Léo? Agora, eu só queria dar um parecer meu diante desse troço todo que tá rolando. Eu sei que o Leão tem mais bomba para chamar, o Leão e o Léo, mas eu só queria dizer o seguinte: é muito fácil também, agora, pegar esse imbróglio todo, né? Cada um analisa de um jeito e jogar na mão da casa de shows e dizer, você foi a culpada. Opa. Esse é o caminho mais fácil, viu, gente? Pra gente poder fazer igual a avestruz, enfiar a cabeça na areia e fingir que não aconteceu nada, esse é o caminho mais fácil. Eu não concordo com o Décio, mas vamos lá.